A paz de Cristo, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula da EBD aqui no canal Fala de Não. Estou muito feliz por todo o feedback, o retorno que os irmãos têm nos dado. Muitos professores que estão começando agora, ou que mudaram de classe, ou que estão meio que desmotivados, mas ao assistirem às nossas aulas, estão sendo renovados pelo Senhor, tá certo? Eu fico muito feliz. Ainda ontem estive com um professor aqui da cidade de Hortolândia, conversamos, ele mostrou para mim, olha, eu pego a tua aula e baixo, está aqui no meu celular, eu fico escutando ela, e eu fico muito feliz que temos sido canal de bênçãos para ajudar os irmãos, e ajudando uns aos outros, o reino de Deus cresce. Para quem não me conhece, está chegando agora, sou o Denis Pereira, conhecido nas redes sociais como Denão, por isso que o meu canal é Fala de Não. Atuo há mais de 20 anos com jovens e adolescentes, ministrando a palavra de Deus, liderando. Aqui no canal tem mais de 200 vídeos, boa parte deles ligados à EBD, mas também tem ministrações em congressos, em festividades. Também tem vídeos sobre relacionamento, sexualidade. Então fique à vontade, conheça melhor o nosso canal, conheça melhor o nosso ministério. As minhas redes sociais estão todas aqui na descrição dos vídeos, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, está tudo aqui, você pode acessar e conhecer um pouco melhor o nosso ministério, a minha família. Eu sou da cidade de Campinas, sou diácono da Assembleia de Deus em Campinas, pastoreada pelo pastor Paulo Freire, e estou aqui à disposição do reino de Deus. Quero fazer um pedido, se você ainda não se inscreveu, clique aqui, inscreva-se no nosso canal. Eu estou pensando em algo bacana para quando atingirmos 5.000 inscritos, sabe, uma ação social, alguma coisa assim. Então inscreva-se no nosso canal. E uma coisa muito importante que os irmãos esquecem, e que é algo muito simples: like. O YouTube conta like. Dê like, irmãos. Clica no joinha, porque isso faz o YouTube acordar, ver o nosso canal e ranquear melhor os nossos vídeos nos sites de pesquisas. Tá certo? Então, mais uma vez, minha palavra de gratidão a Deus por todos os pais, alunos, professores, superintendentes, líderes, enfim, todos envolvidos com o universo jovens e adolescentes. Lembrando, temos aqui aula para jovens, juvenis e adolescentes de 13 a 14 anos. Vídeos sobre relacionamento, sexualidade, e tem coisas novas vindo por aí. Nos ajude a propagar o reino de Deus. Vamos à aula 3, mas antes, roda a vinheta. Então, meus irmãos, chegando aqui para a aula 3 na classe de juvenis, essa lição maravilhosa, né? A lição 3 do terceiro trimestre de 2017, aula 3, tá certo? Onde nós vamos falar sobre raízes do avivamento na história da igreja. Quero lembrar aos irmãos que há um material em PDF disponível para os irmãos baixar no celular, pelo Google Drive, ou pelo SlideShare, tá bom? E aí você baixa, e esse material ele te ajuda, ó. Você baixa no celular aqui, ó, e esse material ele ajuda você pode mandar aí para os seus alunos, tá bom? O link para você baixar isso está aqui na descrição dos vídeos, como todas as minhas redes sociais, meu WhatsApp. Nós temos 2 grupos de professores, eu acho que eu já falei isso, só para reforçar, tá bom? Não se inscreveu, se inscreve, manda para todo mundo. Vamos juntos semear a palavra de Deus. Esse é um trimestre muito maravilhoso. Inclusive estamos em contato direto com o comentarista desta lição, tá certo? Nosso irmão Carlos Alexandre, presbítero Carlos Alexandre ali do Rio de Janeiro. Temos contato com ele, então nós estamos muito bem assessorados, né? Vamos dizer assim. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, tá certo? Bom, a história, né? As raízes do avivamento na história da igreja. 1 Coríntios 2,16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. É muito importante nós estudarmos a história dos avivamentos, porque pior do que não viver um avivamento é achar que está vivendo um avivamento. Porque quando você acha que está vivendo, você se acomoda naquilo que você está vivendo.
Então é importantíssimo estudarmos isso para nós percebermos se estamos vivendo o verdadeiro avivamento ou o quão distante estamos e o que precisamos para alcançar um avivamento para as nossas vidas e para a nossa geração. Quando falamos da história da igreja, podemos usar duas imagens para algumas lições: as âncoras e as raízes. A história deve gerar em nós raízes e nunca âncoras, porque as âncoras nos prendem, mas as raízes nos nutrem. Então o convite desta lição é para que você mergulhe, tá certo? Mergulhe nesse poderoso fato histórico que não apenas serve para nos prender ao passado, mas para nos projetar para o futuro. Ao ler a história, eu não sei qual é a sensação que você tem, mas ao ler a história dos avivamentos, eu sinto que nós podemos reescrever a história, viver um poderoso e genuíno avivamento na nossa vida pessoal e também na nossa geração. Então, âncoras e raízes. Para avançar para o futuro, precisamos aprender com o passado, sem contudo ficarmos ancorados nele. Mas os exemplos do passado, as lições de antigamente nos projetam para o futuro. É preciso mergulhar na história se quisermos repetir e vivenciar o que nossos pais e antepassados vivenciaram, senão apenas nos contentaremos em ler a história. Nosso grande desafio é reescrever a história, construir nossa própria história, viver um poderoso avivamento em nossa época, em nosso tempo. Eu não sei você, mas eu não me contento em apenas ler a história. Ao ler a história, me sinto impulsionado a experimentar o que eles experimentaram. Então, o desejo do meu coração, e creio que do comentarista dessa lição e da própria CPAD, é que ao estudar esse trimestre, não seja apenas um estudo frio, vazio, mas que o estudo desse assunto gere em nós uma ânsia, um desejo e uma busca por um poderoso avivamento em nossas vidas hoje. A importância de conhecermos a história dos avivamentos, lendo o nosso tempo. Um cristão sincero dos séculos XV e XVII na Inglaterra, ou nos séculos XVII e XVIII na Alemanha, que lesse o texto de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 4, 3 e 4, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme os seus próprios desejos descontrolados e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ou seja, é um afastamento da verdade premeditado, proposital, tá certo? Se afastando da sã doutrina. Se Paulo está dizendo que as pessoas se afastariam da sã doutrina, é que existe uma doutrina que é doente, que é enferma, e quem a segue e quem a aprende se torna também uma pessoa enferma e doente espiritualmente. Então Paulo está dizendo, olha, eles vão se desviar os ouvidos propositalmente, premeditadamente da verdade. Bom, quem lesse isso nos séculos 16, 17, 18, reconheceria os traços da sua geração. E ao lermos hoje, no século 21, reconhecemos os traços da nossa. Então parece que Paulo, essa carta que Paulo escreve a Timóteo, a datação dela é de hoje. Se você pegar essa carta e ler, se você ler o que Paulo escreve a Timóteo, tanto no segundo livro, quanto no primeiro livro, tanto no capítulo 4, quanto no capítulo 3, é o que nós estamos vivendo hoje. Mas mostra que não é uma particularidade da atual geração, do atual momento. Todas as gerações enfrentaram tempos de apostasia, de frieza espiritual, de indiferença espiritual, de afastamento da verdade. Para responder à sua geração, o apóstolo dos gentios aconselhou o jovem pastor: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade de doutrina. E ainda completou: mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então Paulo está dizendo para Timóteo e para nós, não basta apenas identificar a necessidade de mudança, é preciso promover a mudança. E só há uma forma de promover a mudança: pregando a palavra
em todo tempo, em todo momento, a todas as pessoas. Pregues a palavra. Não fiques atacando apenas as pessoas. Muitas vezes a gente escuta mensagens que apenas está atacando errado, apenas está atacando o pecado. É preciso pregar a verdade, porque é a verdade que liberta, é a verdade que transforma. Então pregues a palavra. Influenciando a nossa geração. Foi exatamente isso que os puritanos, os pietistas fizeram. Assim eles marcaram a sua geração e deixaram um legado para muitas outras. Então, essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Qual é o nosso legado? Qual o legado da igreja do século XXI para as futuras gerações? Então, a história dos avivamentos é um testemunho vivo de que a frieza, a apostasia e as trevas que cercaram a igreja nunca puderam impedir o sopro de Deus no meio do seu povo. Queridos, temos que tomar cuidado. Às vezes, alguns argumentos que nós usamos para mostrar as dificuldades pelas quais a igreja passa, a frieza, parecem que o Espírito Santo não atua, não age mais. Mas o Espírito Santo que incendiou por meio de homens que buscaram a sua palavra, que oraram e que geraram um grande avivamento, ele continua o mesmo, ele não mudou. Então é verdade que a frieza, que a apostasia, o afastamento, mas é verdade que se clamarmos, o Senhor promete vir em nosso socorro, sarar a nossa terra e avivar e incendiar pelo poder do Espírito Santo a nossa geração. Quando a chama parecia se apagar, aquele que não apaga o pavio que fumega, soprava o seu espírito e assim a chama voltava a arder. Por isso, estudar a história dos avivamentos é um convite para olhar o que o Senhor fez no passado, na perspectiva de clamarmos no presente, a fim de Ele mudar a nossa geração. Então eu acredito que nós podemos viver um avivamento na nossa geração. Você acredita nisso, professor? Você acredita que Jesus pode avivar os seus alunos, a sua classe, a sua igreja? Começa com você. Bom, apesar das diferenças percebidas nas experiências históricas de avivamento, algumas marcas comuns podem ser atestadas. Reconhecer tais marcas podem sinalizar a veracidade da experiência, protegendo-nos do perigo de chamar de avivamento aquilo que não passa de uma euforia humana ou mera extravagância emocional. Então, por isso que a gente tem que olhar a história dos avivamentos, para perceber se o que estamos vivendo é de fato um avivamento ou mero movimento gerado por homens. Então, o texto de Paulo a Timóteo é como um jornal com a data de hoje. Não adianta nada dizer que a igreja está fria, é preciso ligar o aquecedor. É preciso se prostrar diante do Todo-Poderoso com um pano de saco cinza, humilhado, reconhecendo nossa miserabilidade, clamando pela misericórdia divina. Eles clamaram e Deus incendiou a geração deles. Se clamarmos, Ele incendiará a nossa. Pior que não viver um avivamento é achar que está vivendo e não está. Então é hora de nós clamarmos para que o Senhor envie um poderoso avivamento. É hora de sermos como Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva a minha vida. Mas por que ele foi levado a orar dessa forma? Porque ele ouviu e temeu. Quem ouve a palavra de Deus e essa palavra desce ao coração, a palavra de Deus gera em nós temor. Porque a palavra de Deus, ela é como uma lupa, ou ela é como um espelho, que quando nós lemos, nós olhamos para nós mesmos e nos refletimos na palavra de Deus. E ao analisar a nossa vida em relação à palavra de Deus, a gente percebe o quão distante nós estamos dos seus propósitos para a nossa vida. Se clamarmos por um avivamento, nós podemos viver um avivamento na nossa geração. Ele vai falar aqui dos puritanos. Os puritanos, o movimento, começou nos séculos 16 e 17, abarcou esses 2 séculos, tá? Em termos históricos, o puritanismo foi um movimento reformador que surgiu na Inglaterra em meados do século XVI, durante o período da Rainha Elizabeth I. O objetivo desse movimento foi de reformar as bases morais, espirituais, litúrgicas e cerimoniais da igreja anglicana, aproximando-a doutrinariamente da reforma protestante e afastando-a da igreja católica, bem como purificá-la de seu sincretismo religioso, num claro retorno à palavra de Deus. Então,
O que é avivamento? Retornar à palavra de Deus, às bases da palavra de Deus. Vamos perguntar aqui para o Google, porque eu não lembro de todas as coisas, mas o Senhor preparou para nós o Google, para a gente perguntar ao Google o que é sincretismo religioso. E aí a gente pode perceber se isso está acontecendo hoje em dia ou não. Então vamos lá. Sincretismo é a absorção de um sistema de crenças por outro. Isso ocorreu, por exemplo, quando o cristianismo absorveu e adaptou conceitos das religiões da Europa, moldando-os de acordo com os interesses da Igreja Católica, numa tentativa de facilitar a propagação da religião cristã no continente europeu. Então veja, é quando você começa a misturar as coisas. Misturar, por exemplo, diferentes doutrinas. Olha lá, é a fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma nova doutrina, seja de caráter filosófico, cultural ou religioso. O sincretismo mantém características típicas de todas as suas doutrinas básicas, sejam rituais, superstições, processos e ideologias. Então, basicamente, não está muito legal aqui a igreja, o que a gente está ensinando, não está atraindo muitas pessoas, então vamos começar a trazer algumas coisinhas. Então, como exemplo aí, a mesa branca, o negócio ali do sal, vamos nos reunir aí com o pessoal de outras religiões, para a gente se unir, para a gente orar pela cidade e tal. Isso é sincretismo religioso. É quando a gente começa a misturar as tradições de outras religiões com a nossa para criar uma nova doutrina, tá certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, o puritanismo, ele marcou com esse objetivo de reformar as bases morais, espirituais, litúrgicas e cerimoniais, tá bom? Bem como para purificá-la do sincretismo religioso, num claro retorno à palavra de Deus. A palavra de Deus basta. A palavra de Deus é poderosa. Nós não podemos deixar a palavra de lado, mas há cultos onde a palavra de Deus fica de lado. O mais importante é os movimentos que estão acontecendo. Então, os puritanos, eles foram marcados por isso, por trabalhar, por lutar, para que a igreja voltasse para a palavra de Deus. E avivamento basicamente é isso, é voltarmos para a Bíblia, para as Sagradas Escrituras. Isso é avivamento. Não há avivamento sem Bíblia. A Bíblia não pode ser ignorada por uma geração que quer avivamento. Não adianta fazer todo tipo de movimento, reunir a galera, reunir multidões, se essa multidão ignora a palavra de Deus, não lê a palavra de Deus. Nós temos hoje uma geração que conhece toda a formação dos times da Europa, dos times de Barcelona, da Espanha, enfim, conhecem tudo, conhecem os esportes, são experts nos jogos de videogame de celular, mas aqui tem 66 livros, e essa geração, na sua grande maioria, nunca leu, nunca meditou na palavra de Deus. Então não venham me falar de avivamento, porque não há avivamento sem palavra. Mas assim como os puritanos criaram um movimento para que as pessoas voltassem para a palavra, é isso que devemos fazer se quisermos viver um avivamento na nossa época. Bom, além da igreja, o movimento puritano também buscava uma pureza na família e na sociedade. Em sua teologia, destacavam-se 4 visões fundamentais. Quantas visões? 4 visões. A salvação pessoal mediante a graça de Deus. Salvação é pela graça. Ainda hoje no nosso meio pentecostal existem pessoas que aferem salvação pela maneira como eles entenderam e aprenderam. Então eles acham, olha, eu sou salvo porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo, porque eu não vou àquele lugar. Eles acham que é por isso. E aí quando eles veem a meninada de hoje agindo diferente, se vestindo um pouquinho, de uma forma um pouco mais liberal, não sensual, mas de uma maneira um pouco mais liberal, eles não conseguem entender. Porque eles acham que não, eu sou salvo porque eu faço desse jeito. Quem não faz não é. Não, a salvação é pela graça. A suficiência das Escrituras para todas as áreas da vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a sua palavra. Escondi a tua
palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se eu não quero viver na prática habitual do pecado, não basta a minha decisão, o meu desejo. É a palavra que me dá graça para não viver na prática habitual do pecado. A igreja manifesta o que está posto nas Escrituras, reduzindo o prestígio da tradição. Repito o que disse no primeiro comentário. Muitas pessoas acham que são salvos porque cumprem tradições e não por causa da palavra de Deus, por causa da graça. Então é o que está posto nas Sagradas Escrituras. Ah, mas eu aprendi assim, tem que ser assim. Lembra do Sermão do Monte. Há quantos séculos eles aprenderam daquele jeito? Eles agiam daquela forma. E Jesus vem e quebra tudo. E mostra que eles aprenderam, mas estavam praticando de acordo com a interpretação humana e pessoal. Então Jesus vem e relê de acordo com a graça. Então a graça, ela é maravilhosa. A sociedade seria um todo, unificado, para que Deus fosse glorificado em todas as áreas da vida humana. Por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios 10:31, que toda a nossa vida deve glorificar a Deus. Eu gosto de ler a Bíblia, irmão. Pegou seu bloco de anotações aí? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então, tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. Bom, eles foram perseguidos também duramente pelo governo inglês, pois este temia que o movimento se tornasse um poder político de grandes proporções. Mas ainda que perseguidos, a mensagem dos puritanos chegava a todo o país. Todavia, seus efeitos práticos só começaram a ser percebidos após 30 anos de intensa pregação. Talvez esse seja um dos maiores desafios para vivermos um grande avivamento na atual geração. É que a gente acha que avivamento, a gente marca a data. A gente acha que avivamento é algo instantâneo. Não! Avivamento é fruto de retorno à palavra, de estudo sistemático da palavra, de meditação na palavra, e portanto isso exige pregação intensa, sem se preocupar com o tempo, porque o avivamento não é produzido pelo homem. O homem não pressiona a Deus por um avivamento. É quando Deus percebe que as pessoas estão voltadas para Ele, quebrantadas diante dEle, reconhecendo a sua soberania. Então Ele é quem manda a chuva. Nós podemos até prever quando a chuva virá, mas é interessante isso, que todas as previsões, por mais que usem os melhores meios de ciência e tecnologia, não passam de previsão. Deus ainda é soberano e a chuva cai quando Ele quer. Então nós temos que semear a palavra de Deus e deixar que a seu tempo, por sua soberania, Ele envie sobre nós um poderoso avivamento. Então, embora o movimento puritano acabasse na Inglaterra, sua influência religiosa e social perduraria por muitos anos. A Inglaterra nunca mais seria a mesma após o aparecimento desse movimento. Então, um dos maiores questionamentos que eu tenho em relação a alguns avivamentos que eu escuto as pessoas dizer que estão fazendo, que estão vivendo hoje em dia, é que eu faço aqui de uma maneira generalizada, eu vou fazer isso aqui, eu vou cometer essa loucura aqui. Muita gente dizendo que estamos vivendo um avivamento no Brasil. Será, irmãos? Nossas cadeias estão lotadas com 70% de público que um dia cantou em nossas igrejas, que tomaram ceia, gente batizada com o Espírito Santo. Olha a corrupção no Brasil. O nosso país, ele chegou a um estágio em que nós precisamos cair no chão e pedir misericórdia a Deus, para que Ele nos quebrante a alma e tenha misericórdia de nós, enviando um poderoso avivamento. Porque uma das marcas do avivamento é transformação social. Ninguém é tocado, queimado, incendiado pelo fogo do Espírito Santo e pela palavra e tem o mesmo comportamento. A sociedade é mudada. Demora anos, demora. Mas o impacto de um avivamento, ele chega até a sociedade. Estamos estudando a história de todos os avivamentos praticamente. Você vai perceber que em todos eles, desde Atos capítulo 8, versículos 5 a 8,
todos os avivamentos geraram impacto na sociedade. Então, isso deve nos fazer olhar um pouquinho. Bom, dentre puritanos de maior destaque, William Perkins e também John Bunyan, grande evangelista que escreveu na prisão O Peregrino. Se você ainda não leu, leia. Se você já leu, mande para os seus alunos, a gente tem em PDF. Me chama lá no WhatsApp. De fato, o movimento puritano foi uma obra maravilhosamente vigorosa que Deus levantou na Inglaterra, cujo contexto era marcado pela degradação moral e espiritual da nação. Qual que é o nosso contexto hoje? Degradação moral e espiritual do Brasil. Nesse sentido, a Inglaterra provou de uma onda espiritual poderosa. Veja, uma onda espiritual poderosa. Qual é a ideia da onda? A onda, por onde passa, gera impacto. Por onde ela passa, ela arrasta. Por onde ela passa, ela causa mudanças. Avivamento, por onde passa, gera mudanças, gera impacto, gera transformação, influência. Se quisermos de fato um avivamento, nós temos que orar e clamar e pregar, orar e clamar e pregar, para que essa geração seja influenciada pelo poder da palavra de Deus. O pietismo. Como tudo começou nos séculos 17 e 18. Em 1648, após mais de um século, a reforma protestante se consolidava na Alemanha. Embora os princípios da reforma houvessem chegado à mente das pessoas, ainda não haviam tocado os corações delas. Por que é necessário pregação incessante da palavra? Para que a palavra chegue ao coração. O problema é que a palavra, muitas vezes, fica presa aqui no ouvido. Meu pai dizia assim, ó, ele falava uma coisa pra gente, não faz ouvido de mercador comigo não, hein? Tô falando pra você, não é pra entrar por aqui, sair por aqui não. Viu? Pra você me ouvir. Então, veja, tinham chegado aos ouvidos e não ao coração. Segundo os historiadores eclesiásticos, o pietismo alemão foi um movimento surgido dentro da igreja luterana. Basicamente, podemos destacar a característica mais evidente desse movimento. Reação contra o cristianismo que se tornara vazio, frio, institucionalmente formal em sua expressão e liturgia, apresentando uma expressão de fé dissociada da simplicidade bíblica. Sabe, um dos piores desafios para nós, se quisermos viver um avivamento, é o cristianismo nominal, que hoje no Brasil está alastrado. O IBGE fez uma projeção, eu não lembro daqui a quantos anos, que nós chegaremos a 50 milhões de cristãos no Brasil. Eu pergunto, esse número todo está refletindo em transformação na nossa nação? Vamos ver se eu acho aqui, ó. Número cristãos no Brasil. Eu sei que o número é alto. É um número absurdo. Ai, que legal. Nossa, nós vamos chegar. Ó, pesquisa. O Brasil é o segundo maior país cristão do mundo, segundo pesquisas. Tá? Um dos maiores países cristãos do planeta, com aproximadamente, essa pesquisa, aproximadamente 133, segundo o IBGE, 133 milhões de cristãos. Inclui aí os católicos também. Bom, evangélicos, 42 milhões. E há uma projeção de que daqui a pouco nós chegaremos a 50%, a 100 milhões de cristãos. Cadê esse número todo? Qual a influência que nós tivemos em todas as áreas nos últimos anos?
Olha o que o Ministério da Educação tentou fazer por muito tempo, em alguns lugares conseguiu. Qual o impacto que nós estamos tendo na nossa sociedade? Avivamento gera impacto. Não adianta dizer que é cristão, é preciso ser. E o cristão, ele muda o próprio comportamento. Então, quando eu mudo o meu comportamento, é um efeito como onda. O cristianismo, o avivamento, promove o efeito da onda. Por onde passa, muda. Então, a mudança começa em mim. Então, se eu não sou corrupto, o outro não é corrupto, o outro não é corrupto, corrupção diminui. Nós vamos falar sobre Wesley. Tem uma história linda de Wesley. Wesley passou numa cidade pregando o evangelho, John Wesley. 100 anos depois, uma pessoa chegou na mesma cidade. Um senhor, um viajante. E ele ficou algum tempo procurando um bar, um lugar para beber uma cerveja, uma bebida alcoólica, e não achou. Ele encontrou um homem na rua e disse: amigo, onde que eu tomo uma cerveja, uma gelada? E aquele senhor tirou o chapéu da cabeça e disse: há 100 anos passou um homem por esta cidade, pregando o evangelho de Jesus Cristo. E há 100 anos, nesta cidade, não se vende bebida alcoólica alguma. As boates fecharam, os bares fecharam. Que é isso? Impacto do verdadeiro avivamento. Talvez eu ore por um avivamento e não veja-o na sua proporção gigantesca na minha geração ou na minha vida. Mas eu preciso fazer a minha parte, eu preciso mudar o meu comportamento. Então não adianta dizer que é. É preciso mostrar, é preciso manifestar o avivamento. Cristianismo nominal não coloca ninguém no céu e não transforma a sociedade. O cristianismo nominal é marcado por uma fé dissociada de prática, em que eu digo que sou, mas não mostro que sou, não mudo a atitude, não mudo o meu comportamento. O importante é ter o título. Hoje é dar status, e no Facebook, agora sou evangélico. E continua fazendo tudo o que estava fazendo, tudo. Se é prostituição, continua prostituindo. Se é dançarina, continua dançando. Se é traficante, continua traficando. Não, agora eu sou de Jesus. É coisa nenhuma. Quem é dele tem a vida marcada por uma transformação radical. Ninguém tem um encontro com Jesus verdadeiro e continua a mesma pessoa. Todos que tiveram um encontro com Jesus tiveram a sua vida radicalmente mudada, transformada. Isso foi combatido no século XVIII, precisa ser combatido hoje. Tem muitos de nós, muitos dos nossos jovens, nossos adolescentes, que estão dentro da igreja, mas que hoje são influenciados por esses pseudo-cristãos. Aliás, cristãos, traduzindo a pequenos cristos, é alguém parecido com Jesus. Jesus ia a todos os lugares, conversava com todas as pessoas, mas havia algo de diferente nas suas palavras e no seu comportamento que mostrava: esse homem é diferente. Seus discípulos eram diferentes. Nós precisamos ser diferentes. Então, o alvo do pietismo era o retorno à teologia viva dos apóstolos de Cristo, com ênfase na pregação do evangelho, acompanhada de um testemunho condizente com as escrituras. Aí você tem o Spener, que é o pietista de maior destaque. No material em PDF eu tenho um pouco da história dele. Ele escreveu um livro considerado o marco inicial do pietismo, chamado Pia Desideria, Desejos Piedosos. August Hermann Frank, fundador de um colégio que ensinava as escrituras harmonizando a erudição e vida devocional. Conde Zinzendorf, teólogo dos moravianos, que deu grande impulso às grandes missões modernas, impactando o grande avivalista John Wesley. Então, estude a história dos avivamentos e que isso gere em você um impacto. E faça eu e você ter a pergunta e responder: precisamos de um grande avivamento? Sim. Qual é o caminho? A história não serve para nos prender no passado, mas ensinar que o caminho é o mesmo. Não adianta querer mascarar o avivamento, nem promover um avivamento com as minhas ideias. Estamos em um novo tempo, temos novas tecnologias, ciência aumentou, nossa cabeça expandiu, mas ainda avivamento é gerado pelo retorno. A palavra que nos leva de volta a uma vida de santidade,
que nos leva de volta à comunhão com Deus, que nos leva de volta à consciência da nossa miserabilidade em relação ao pecado. É isso que nós precisamos. As pessoas estão entrando na igreja em busca de tudo, menos salvação de suas almas. As pessoas estão entrando na igreja e não têm consciência dos seus pecados, tomando santa ceia indignamente. Só tem uma maneira: levá-los de volta para a palavra. Levá-los de volta para a palavra, se quisermos um verdadeiro avivamento. Um abraço. Deus abençoe sua vida, assista a culta, compartilhe, inscreva-se no canal, clica aqui no denãozinho amarelinho aqui, dê like, você precisa dar muitos likes para o YouTube enxergar o nosso canal. Fique na paz, manda para todo mundo. Hoje é terça-feira, boa semana, boa aula, Deus abençoe tua semana, tua classe, teus alunos, tua família, teu ministério, teus negócios, teus sonhos, e até a próxima aula. Fica na paz, deixa seu comentário aqui embaixo, um abraço, Deus abençoe.